Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Fernando aqui. E hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto bem importante, tá? Estou gravando essas videoaulas porque, como já é de conhecimento de todos, a Unopar suspendeu as aulas por conta de um decreto, por conta do coronavírus. Então, vocês sabem que isso não é uma escolha, né, da nossa IES, mas sim uma determinação que nós pudéssemos fechar a instituição e para que a gente não tenha prejuízos maiores em relação ao semestre letivo dos alunos, nós estamos tentando de todas as ferramentas possíveis para poder apoiar vocês nesse momento, tá bom? Eu, como professor da disciplina de instalações elétricas que vocês estão cursando, eu escolhi criar videoaulas para apoiar vocês nesse momento, tá bom? Então essa daí é a minha primeira estratégia para a gente ver como é que vai desenrolar, tá certo? Então só para explicar para vocês como é que vai funcionar. Lá, uma vez a cada 15 dias, porque a nossa disciplina é blended, eu vou encaminhar no grupo de vocês uma videoaula e vou encaminhar também uma atividade onde que vocês têm aí, dentro do prazo, uma semana para me entregar, tá bom? Por que uma semana? Porque semanalmente eu tenho que lançar a atividade de vocês, tá? Perfeito? E, além disso, quando a gente entrar nos projetos, que eu espero que isso aconteça no momento presencial, mas se isso não acontecer, eu vou passando a consultoria através de videoaulas ou até mesmo a gente talvez estude a possibilidade de utilizar, por exemplo, o Zoom para fazer algumas reuniões online dentro do nosso período de aula, tá bom? Beleza? Então vamos lá então. Hoje nós vamos trabalhar com conceitos de projetos elétricos e eu vou utilizar como referência para essa minha aula essa planta baixa, tá? Eu sugiro que vocês pausem meu vídeo nesse momento, peguem um caderno de vocês e vocês copiem essa planta baixa, tá? Ou então peguem um papel A4, façam o desenho, que eu acredito que é até melhor, tá bom? Assim, ó, de vez vocês colocarem a palavra cozinha, copa, sala, quarto 1, banheiro 1, quarto 1, área de serviço, vocês fazem o seguinte, vocês coloquem uma sigla só para aqui no cômodo e aqui do lado vocês colocam uma legenda para facilitar, porque vocês vão ter que utilizar, inclusive nessa aula, essa minha planta baixa para a execução de algumas tarefas, tá bom? Então vamos lá então. Bom, olha só, vamos iniciar com uma situação, um problema, tá? Um cliente o contratou para um projeto residencial e, como entrega inicial, solicitou a apresentação da previsão de cargas. O que seria essa previsão de cargas, pessoal? Seria a questão lá de pontos de iluminação e pontos de tomada. Tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. Nós vamos seguir o que rege a norma brasileira 5410, tanto para a determinação de iluminação quanto para a determinação de tomadas, tá? Para que você possa prever as cargas dessa instalação, foram repassados aos dados essenciais: a planta baixa da residência, a figura ilustrada, a figura 1.8, tá? Essa figura 1.8 vocês podem ter acesso pelo próprio livro de vocês, e os equipamentos elétricos que o cliente deseja utilizar, sendo uma torneira elétrica de 5.000 watts, um chuveiro de 5.500 watts e uma máquina de lavar de 1.000 watts. Vejam, toda vez que o enunciado der para vocês pontos de tomada separados, geralmente esses pontos são tomadas de uso específico, tá? Ao longo do nosso curso, vocês vão perceber que as tomadas de uso específico, elas ou são de uso específico porque elas servem única e exclusivamente para aquele equipamento, ou por conta da potência daquela tomada, tá? Mas a gente vai falando um pouco mais sobre isso ao longo do nosso curso e vocês vão se apropriando desses conceitos, tá bom? Legal. Olha só, a figura 1.8, tá, que nós vamos trabalhar, conforme foi descrito aqui pelo próprio enunciado.
Deixa eu pegar uma caneta, tá? Então, como eu tinha recomendado para vocês, não escrevam essas frases, né? Cozinha, copa, sei lá, coloca lá um tag. 1, 2, 3, e bem pequenininho, tá? Não dessa forma como eu coloquei, porque vocês vão precisar dessa área livre posteriormente para vocês fazerem alguns desenhos, tá bom? Vamos lá então. Ó, tomando como base a NBR 5410, olha só, a norma brasileira 5410, NBR. Eu tinha pedido para vocês lá no primeiro dia de aula que vocês já fizessem um download dessa norma, tá? Elaborada pela Associação Brasileira das Normas Técnicas, ABNT, conhecida como ABNT NBR 5410, podemos identificar os principais cálculos que devem ser efetuados para os projetos elétricos, tá? Nós vamos especificar aqui, e nós vamos destacar 4 etapas. Essas etapas são levantamento da demanda de iluminação. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz isso, considerando os requisitos dispostos na NBR 5410. Eu vou explicar para vocês como que a gente faz para calcular o levantamento das demandas de tomadas de uso geral, que são representadas pela sigla TUGs, e as tomadas de uso específico, que são representadas pelas siglas TUIs. Vocês vão aprender também como é que faz a divisão das cargas em circuitos conforme a funcionalidade de cada tipo de circuito, tá? Vou explicar para vocês nesse ponto que circuito de 127 não se mistura com circuito 220, ou até para ser mais generalista, né? Circuitos monofásicos não são misturados com circuitos bifásicos. Circuito de tomada não se mistura com circuito de iluminação, tá? Nos padrões bem antigos, naquelas casas bem antigas, isso era bastante comum. Nós tínhamos, por exemplo, apenas um disjuntor, que é o disjuntor geral, e esse disjuntor geral ramificava a alimentação para todos os tipos de sistemas elétricos de uma casa. Então, se você tinha uma tomada, a tomada estava interligada também com a iluminação e assim por diante, tá? Isso não pode-se mais atualmente. Bom, e por último, a gente vai aprender a falar sobre o dimensionamento de condutores elétricos e proteções, tá? Sinceramente, eu não sei se nessa videoaula eu consigo falar sobre esses 2 últimos pontos aqui. Isso possivelmente vai ficar para uma próxima videoaula, tá bom? Vamos lá então. Se a gente for falar sobre demanda de iluminação, e utilizando a NBR 5410, quero que fique bastante claro para vocês, tá? Existe uma norma específica para que a gente trabalhe com demanda de iluminação, que é o projeto luminotécnico, tá? Contudo, nós vamos utilizar o requisito mínimo que se encontra disposto na norma NBR 5410, perfeito? E o que se encontra disposto nessa norma é a parte de dimensionamento de demanda de iluminação para que a gente possa dimensionar os condutores elétricos. Não significa que aquilo que a gente vai determinar para a iluminação conforme a NBR 5410 deve ser a potência da lâmpada que deve ser instalada naquele cômodo. Para que você possa determinar a potência da lâmpada, você tem que utilizar um projeto luminotécnico. Até porque essa NBR 5410 ela é bastante antiga, tá? Não houve atualizações recentes em relação a essa norma. Então, todos aqueles itens que se encontram dispostos nessa NBR 5410 estão condicionados à utilização de lâmpadas incandescentes. E hoje em dia a gente nem utiliza mais elas, tá? Ou a gente utiliza uma lâmpada fluorescente, ou a gente utiliza as lâmpadas LEDs, tá bom? As LEDs ainda não tomaram, assim, conta do mercado ainda por conta do seu valor alto em relação às lâmpadas fluorescentes. Mas nós sabemos que a eficiência de uma lâmpada LED é extremamente elevada em relação às outras lâmpadas que nós temos aí no mercado. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Se vocês não entenderam essa minha explicação, por favor, pause o vídeo, retome a minha explicação novamente, tá bom? Vamos adiante então. Quando a gente então fala lá de demanda de iluminação, existem alguns itens que são importantes a gente se atentar. Primeiro, a instalação de pontos de iluminação deve existir em um ponto de luz fixo no teto em cada área, cômodo ou dependência. Então, vejam só, né? Deixa claro aqui, parece até um pouco ridículo, né? Mas assim, é um ponto de luz
fixo no teto. Então, vamos supor que você tem lá um banheiro bem pequenininho, por exemplo, tá? Ah, professor, então eu vou colocar uma arandela. Não, arandela não pode. Você tem que ter um ponto de luz fixo no teto. Se você quiser colocar uma arandela para aumentar o índice de luminosidade naquele ambiente, você até pode. Mas o ponto de luz fixo no teto é obrigatório, segundo a NBR 5410, tá? Outra coisa, nós temos que a previsão de carga mínima deve ser de 100 volt-ampere para os primeiros 6 metros quadrados de um cômodo e você vai acrescentar 60 volt-ampere para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. Tá? Tá, professor, mas e se eu tiver uma área que seja inferior a 6 metros quadrados? O que eu faço? Aí você vai colocar 100 VA. Tá? Poxa, professor, mas é um cômodo muito pequeno, é um cômodo lá de 3 metros quadrados. Não tem problema. Você vai dimensionar 100 VA de iluminação. Não significa, vamos retomar aquilo que eu tinha comentado com vocês, não significa que a lâmpada que você vai ter que colocar ali seja uma lâmpada de 100 watts. Tá? Quando a gente fala de 100 VA, significa que nós estamos propondo uma carga para dimensionamento de eletroduto, dimensionamento de condutores elétricos e dimensionamento de dispositivo de proteção. Tá bom? Então, só para ficar mais claro isso para vocês aqui. Então, lá na norma NBR 5410, no item 4.2.1.2.2, fala o seguinte, ó, as cargas de iluminação devem ser determinadas como resultado da aplicação da norma ABNT NBR ISO 8995-1 de 2013. Tá? Nota em 9.5.2.1. São fixados critérios mínimos para pontos de iluminação em locais de habitação, ou seja, como eu tinha comentado com vocês, para a determinação de carga de iluminação existe uma norma específica, tá? Que está condicionada aos projetos luminotécnicos. Mas, assim, para ser bem sincero, você vai fazer um projeto luminotécnico para lugares bem específicos, por exemplo, um escritório, uma escola, deixa eu ver, um consultório odontológico, uma sala de cirurgia, hospitais, shopping, comércio. Quando você vai falar de projetos elétricos, né, determinação de ponto de iluminação para uma residência, a norma NBR 5410 é mais do que o suficiente, né? Só se o teu cliente solicitar um projeto luminotécnico para questões estéticas e outras questões também de eficiência, tá bom? Então vamos lá. Então o item lá 9.5.2.1.1 diz: em cada cômodo ou dependência deve ser previsto pelo menos um ponto de luz fixo no teto. Olha só, luz fixo no teto. Tá? Ah, é um cômodo pequenininho, uma despensa, vou colocar uma arandela. Não, tá errado. Tá? Tá errado. Comandada por um interruptor. Eu gosto de falar bastante sobre isso, tá? Que o interruptor, ele deve se encontrar dentro do cômodo onde se encontra a luz fixa no teto. Não é que nem em casa de vó, né? Que, por exemplo, você liga a lâmpada da sala, o interruptor tá na garagem. A lâmpada do banheiro, o interruptor está na cozinha, por exemplo. Isso daí tá errado, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Vai contra a NBR 5410. Então a gente diz que precisa ter um ponto de luz fixa lá no teto e você também precisa ter um interruptor que comanda essa tua lâmpada. Muito bem. Vejam lá, existe uma tabela já pronta que especifica, por exemplo, a potência em volt-ampere para cada área de um determinado cômodo. Mas assim, eu não sugiro que vocês gravem isso, até porque é ruim. Eu sugiro que vocês entendam o conceito e com base nisso vocês possam determinar a potência em volt-ampere que você vai ter ali para cada uma dos pontos de iluminação. Tá bom? Perfeito? Então vamos lá. Lá o item 9.5.2.1, o item A, diz o seguinte, ó. Em cômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA.
sem choro, tá? B, em cômodo ou dependências com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os 6 primeiros metros quadrados, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros. Como assim? Vamos ao exemplo então aqui. Vamos supor que nós temos um cômodo aqui qualquer, não sei que cômodo é esse, mas nós temos aqui os valores do perímetro, tá? Então nós temos 2,90 metros, 3,45 metros, aqui do outro lado também 3,45 metros, aqui 2,90 metros. Perfeito? Então assim, como a gente está falando de iluminação, nós precisamos se atentar à área do nosso cômodo. Então a área do nosso cômodo, se ele for quadrado, é lado vezes lado, tá? Ou então se ele for um retângulo, né? O problema começa a aparecer o problema quando você tem um cômodo assim, né? Aí ferrou, né? Aí ferrou quando você tem um cômodo mais desenhado. Daí como é que você faz para calcular? Ou você utiliza a integral para calcular isso daqui, ou então você tem um projeto no AutoCAD e te facilita utilizando alguns comandos, tá? Mas vamos supor que o nosso cômodo ele tenha esses lados bem definidos aqui. Então nós fazemos o lado vezes o lado e nós temos a área desse cômodo. Então perceba que a área é de 10,05 metros quadrados. Como é que a gente faz então para determinar a potência em volt-ampere para esse cômodo, né? A potência lá do nosso ponto de iluminação. Perfeito? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos estratificar isso. Para formar os 10,05, ele é formado por uma área de 6 metros, que é o mínimo, tá? E depois a gente faz com mais 6? Não, a gente faz com o adicional, né? Que seria os 4 metros inteiros. Existe 4 metros inteiros dentro desse 10? Existe, né? 6 mais 4 dá 10. Aí a diferença é o 0,5. Então a gente sabe que para o primeiro 6 metros quadrados, nós vamos utilizar uma potência de 100 VA. Para os próximos 4 metros inteiros, nós vamos utilizar uma potência acrescida de mais 60 VA. Bom, se aqui nós tivéssemos um valor de 14 metros quadrados, nós teríamos mais 4 metros inteiro aqui. Então, nós teríamos mais 60 VA. Mas como nós temos 0,5, 0,5 não é um valor inteiro, tá? Relacionado aos 4 metros. Então, a gente vai desconsiderar essa parcela e vamos fazer a soma apenas dessas duas. Então, se nós temos uma área de 10,05 metros quadrados, nós temos uma potência de iluminação para aquele cômodo de 160 VA. Volto a dizer para vocês, não significa que eu precise colocar lâmpadas dentro desse cômodo que somem 160 watts, tá? Significa que nós vamos condicionar o dimensionamento de eletroduto e dispositivo de proteção para esse cômodo a 160 VA, tá? Mais para frente eu vou até explicar para vocês que esse volt-ampere aqui está condicionado a um negócio chamado potência aparente, tá? Quando a gente não conhece o fator de potência do nosso projeto. Muito bem. Se caso vocês não conseguirem compreender esse conceito, mesma sugestão. Retornem no meu vídeo, nessa explicação, parem e escute novamente, tá bom? Vamos lá. Ó, é importante destacar que esse critério estabelecido pela NBR 5410 se refere à iluminação incandescente, como eu tinha comentado com vocês, sendo que os valores correspondentes à potência são realizados para efeito de dimensionamento dos circuitos e não necessariamente a potência nominal das lâmpadas a serem utilizadas. Ou seja, esse slide aqui está reforçando o que eu já tinha comentado com vocês e foi dito por Creder 2016, tá? Inclusive, é uma boa referência bibliográfica que nós temos ali nos nossos livros dentro da nossa biblioteca, tá? São livros físicos e vocês podem fazer o empréstimo. Eu até aconselho, tá bom? Bom, mais detalhes de como que a gente faz isso utilizando de projeto luminotécnico, a gente vai ver lá na unidade 2, tá bom? Por enquanto, não vamos se preocupar com isso. Muito bem, então. Olha só. A previsão de carga destinadas a TUGs, né? Então, a TUGs e a TUIs,
Nós vamos verificar agora, tá? Vamos ler isso daqui, que eu acho que é bastante importante para a gente, ó. TUGs são aquelas destinadas à ligação de mais de um aparelho, podendo ser, por exemplo, um liquidificador, televisão, aparelho de som, em suma, aparelhos portáteis que possuem corrente menor que 10 amperes. Como assim, professor? Então, vamos supor que você vai colocar uma tomada na sala. Aí, né, você está fazendo um projeto para um cliente que você não sabe nem quem é, aí você se faz aquela pergunta: o que o meu cliente pode ligar nesse ponto de tomada? Ah, qualquer coisa, pode ligar um carregador de celular, ele pode vir a ligar uma televisão aqui, dependendo da disposição dos seus móveis, ele pode ligar, por exemplo, um abajur, ele pode ligar um som, ele pode ligar o que ele quiser, tá? Um ventilador. Então, se ele pode ligar o que ele quiser, e se a gente partir pela premissa que a potência daquele equipamento é baixa, que não exceda uma corrente superior a 10 amperes, a gente vai considerar aquela tomada como uma tomada de uso geral, que é representada pela sigla TUGs. Agora, se aquele nosso equipamento ele vai ser ligado sempre em uma determinada tomada, porque ele é fixo, não tem como você ficar arrastando. Um exemplo, por exemplo, geladeira. Geladeira, ela não tem uma potência muito elevada na sua grande maioria, né? Vai lá, tem geladeira aí de potência de 600 watts, não é uma potência alta, tá? Para a gente considerar que equipamentos acima de 10 amperes deve ser TUs, tá? Porque se você for pensar lá, por exemplo, vamos lá, supor. Vamos pegar aqui uma calculadora, só para vocês entenderem, ó. Vamos lá dizer que nós temos uma geladeira de 127 watts, de 127 volts, de uma potência de 600 watts. Se a gente for utilizar lá a fórmula PIL, tá? Potência é igual a corrente vezes a tensão, para a gente calcular a corrente desse equipamento, a gente pega lá a potência, tá? Por exemplo, 600, e divide pela nossa tensão, 127. Olha só, 4,72 amperes, que é a corrente da nossa geladeira. Se a gente for considerar apenas a potência do equipamento, a gente vai dizer assim, então a geladeira é uma TUG. Não, mas aquela tomada só serve só para aquela geladeira. Você não vai ficar arrastando a geladeira conforme a tua vontade, né? Hoje eu vou colocar a geladeira no quarto. Hoje eu vou colocar a geladeira na sala. Amanhã eu vou colocar a geladeira na cozinha porque eu vou fazer um churrasco, né? Não tem como, tá? Então a geladeira ela fica num ponto fixo. Então se você tem tomadas que vão ser utilizadas por equipamentos fixos, ela também pode ser considerada uma TUI, tá? Ou então, em outras situações, quando aquela tomada ela não é para um equipamento fixo, mas é utilizado para equipamentos de potências superiores, né, a correntes que geram correntes acima de 10 amperes, aí sim a gente também considera ela como TUI, tá? Exemplos aí de tomadas que são usadas como TUI. Tomada para chuveiro elétrico, tomada para, deixa eu ver o que mais, ar-condicionado, lareira elétrica, torneira elétrica, forno elétrico, forno micro-ondas e por aí vai, tá bom? Essas todas são tomadas de uso específico. Ficou claro para vocês? Então vamos ver como é que a gente faz para dimensioná-las. Vamos lá. De acordo lá também com a NBR 5410, olha só, novamente, de acordo lá com a NBR 5410, o item 9.5.2.2.1, nós dizemos o seguinte, ó, o número de pontos de tomadas pode ser determinado em função da destinação do local e dos equipamentos elétricos que podem ser ali utilizados, observando-se, no mínimo, os seguintes critérios. Olha só, em banheiros deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada próximo ao lavatório. Olha o ponto A, anota aí que é importante. B, em cozinhas, copas cozinhas, áreas de serviço, cozinha área de serviço, lavanderias e locais análogos, deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração de perímetro. Olha só que informação importante. Então, se quando a gente estava falando de iluminação, a gente dimensionava a potência de acordo com a área,
quando a gente está falando de tomadas, a gente dimensiona de acordo com o perímetro. Informação importantíssima para vocês anotarem aí, tá? E copiem também o item B. Aqui eu colocaria até uma coisa aqui mais clara, tá? Em B, a gente pode dizer aqui, tá? Veja, não serve para tudo, mas é uma boa analogia. Em áreas molhadas, tá? Em áreas molhadas, ó, cozinhas, copas, cozinhas, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderias, né? A gente vai colocar um ponto de tomada a cada 3,5 metros ou fração. Então, se lá na determinação do ponto de iluminação a gente não utilizava fração, aqui a gente utiliza. Já vamos fazer um exemplo ali para vocês entenderem, tá? Vamos lá. O item C. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada. Deve ou não deve? Deve. Você vai precisar, por exemplo, fazer uma limpeza na tua varanda ali e vai utilizar uma VAP. Poxa, tem que utilizar uma tomada, né? Ou então o pessoal lá do Rio Grande do Sul, que vem morar aqui para o Paraná, gosta de tomar o tererê e quer esquentar a água ali fora. Nesse momento não é muito interessante, né? Você ficar passando o tererê de um para o outro, né? A ideia é que cada um tenha a sua cuia, né? Mas vamos supor que queira utilizar. Então tem que ter um ponto de tomada, tá bom? Aqui no item D. Em salas e dormitórios devem ser previstos pelo menos um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível. Gente, vejam só, esse item aqui a gente tem que analisar bem, tá? Espaçados tão uniformemente quanto possível é complicado. Porque assim, quando você tem o projeto, quando você está fazendo o projeto lá junto com algum designer de interiores, geralmente o designer vai passar para você onde que se encontram os pontos que ele precisa. Aí, obviamente, que não adianta você espaçar uniformemente, senão você não vai conseguir atender aqueles pontos de tomada que é necessário. Agora, quando você vai, por exemplo, projetar uma casa que você não tem a mínima ideia de quem vai morar ali, aí ok, tudo bem. Aí você espaçar uniformemente. Mas também você precisa levar em consideração algumas coisas, né? Não adianta você meter um monte de tomada debaixo por exemplo, debaixo da janela, que possivelmente o rack, né, não vai ficar ali da televisão. Né? O rack vai ficar numa outra parede. Ali possivelmente deve ficar um sofá, alguma coisa assim do tipo. Né? Então a gente precisa levar muito em consideração o bom senso nesse momento. Tá? Vamos lá, essa nota aqui, ó. Particularmente no caso de sala de estar, deve-se atentar para a possibilidade de que um ponto de tomada venha a ser usado para a alimentação de mais de um equipamento. Essa questão de ser utilizado para mais de um equipamento não pode, gente, tá? Então o ideal é sempre você colocar mais tomadas, inclusive que a norma te sugere. Óbvio, né? Que se você vai colocar mais tomadas, isso acaba onerando mais no teu projeto. Mas se você for fazer um projeto com uma pessoa específica, coloca, né? Se ele aceitar, ótimo, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. Aqui eu só faço basicamente a reescrita do que está aqui. Tá? Então vou pular esse slide aqui. Como a gente faz então a divisão de cargas aqui? Vamos lá. A divisão de cargas deve seguir algumas regras também de acordo com a NBR 5410. Vejam a importância então dessa norma, pessoal. Façam um download dela, tá? Deve-se estabelecer um circuito independente para os equipamentos que possuam uma corrente superior a 10 A. Por quê? Esses circuitos aqui vão ser circuitos de TUI, conforme eu tinha comentado com vocês lá. Tá? Outra coisa importante. Deve-se estabelecer circuitos exclusivos para área de serviço, cozinha, copa, lavanderia e locais similares. Então a ideia é assim, que você divida, né? Por exemplo, se é sala e quarto, dá para você ligar no mesmo circuito. Mas você não pode misturar no mesmo circuito, por exemplo, sala e cozinha, tá? Sala e banheiro, quarto e banheiro, tá? São circuitos que devem ser tratados de formas independentes. Os circuitos comuns podem alimentar cargas que não extrapolem a corrente nominal de 16 A. Deve-se salientar que para circuitos de iluminação em tomadas, não é recomendado o uso apenas de um circuito, mesmo que esteja abaixo da corrente nominal de 16 A. Olha só, vamos ler de volta isso daqui. Ó.
Deve-se salientar que, para circuitos de iluminação em tomadas, não é recomendado o uso de apenas um circuito, mesmo que esteja abaixo da corrente nominal de 16 A. Por quê? Vamos supor que você coloque lá um circuito só para todas as tomadas da tua casa. Aí, queima uma tomada lá à noite. Como é que você faz para trocar, meu amigo? Tá? Queima uma tomada, perdão. Queima uma lâmpada à noite. Como é que você faz para trocar? Ah, professor, eu vou lá, tiro a lâmpada e coloco outra. Tá? Tá, beleza, né? Se for uma lâmpada de receptáculo, é muito mais simples, né? Diz assim, o perigo de você tomar um choque numa situação como essa é muito menor. Mas vamos supor que seja uma lâmpada fluorescente, tá? Tubular, e não é a lâmpada que queimou, mas sim o reator eletrônico. Aí você vai ter que trocar o reator eletrônico. Você foi lá numa loja de materiais e comprou lá uma luminária nova, tá? Porque não valeria a pena você comprar só o reator eletrônico, daí você foi lá e comprou uma luminária nova. Como é que você faz para trocar? E é à noite. E à noite? Você vai ter que desligar o disjuntor, obviamente, né? De acordo com a NR10, segurança em primeiro lugar. Você só pode trabalhar em circuitos desenergizados. Daí você desliga o disjuntor. Aí a tua casa inteira vai ficar no escuro. Como é que você vai fazer essa troca, meu amigo? Ah, vou utilizar ali a lanterna do celular. Então, tudo bem, mas mesmo assim fica escuro, tá? Então a ideia é que por mais que a corrente nominal do teu circuito não exceda 16 A, para a iluminação principalmente, tá? Não que para tomadas não seja importante, mas para a iluminação principalmente, você divida em pelo menos 2 circuitos. Que uma parte da casa fica com a iluminação e a outra parte da casa fica sem, tá bom? Então vamos a um exemplo aqui para a determinação de tomadas de uso geral. Vamos supor que nós temos um quarto com essas dimensões aqui, tá? Ah, outro ponto importante. Quando a gente vai falar de área e perímetro, é área interna, tá? A gente não considera área externa. Então a gente vai pegar desse ponto aqui, ó, desse ponto até esse ponto. Não consideramos isso daqui, tá? Isso daqui é a parede. Bom, vamos lá. Vamos supor aqui então que nós temos 3,7 metros aqui e temos 3 metros aqui. Ah, professor, então tomada é área. Não, tomada é perímetro, tá? Perímetro. Então você soma esse perímetro com mais esse perímetro, com mais esse perímetro, com mais esse perímetro. Ah, mas tem uma porta aqui. Não importa, tá? Não importa. O lado é o mesmo, tá? Então, se você somar todos os perímetros, todos os lados, você vai ter um perímetro de 13,4 metros. Como é que a gente faz? Ó, para a determinação, eu sempre faço assim. Eu coloco lá o N, que é o número, é igual ao perímetro que você calculou, dividido pelo tipo de cômodo. Esse tipo de cômodo é assim, por exemplo, se for banheiro, aqui embaixo é 3,5. Se for sala, copa, aqui embaixo é 5. Lembra lá daquela divisão que eu tinha colocado para vocês? Ó, para cozinhas, copas, área de serviço, lavanderia, locais similares, a gente coloca 3,5. Se a gente estiver falando de sala, dormitório, a gente coloca 5, tá? Então, vamos lá. Qual que é o tipo de cômodo? É um quarto, então a divisão é em 5. Você pega lá 3,4 divididos por 5 dá 2,68. Mas você lembra lá que no slide a gente tinha falado, tá, que a gente considera a fração também, tá? Olha só, a fração. Então, se aqui deu 2,68, poderia ter dado 2,1. Você vai arredondar para 3. Tá bom? Beleza? Aí como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Bom, aí você vai pegar essas 3 tomadas e vai tentar espaçar o mais uniformemente no seu quarto. O ideal é que você já tivesse o projeto, né, dos móveis para que você pudesse fazer isso de acordo, né? Se a cama tivesse aqui, o ideal é que você tivesse uma tomada aqui, você tivesse uma outra tomada aqui e você tivesse uma tomada aqui junto com o teu interruptor, né? O ideal seria isso, tá? Mas se você não tem, aí você vai ter que espaçar isso de forma o mais uniformemente possível. Bom, outra situação que a gente vai colocar aqui. Então, olha só. Para cargas maiores de 1270 VA em 127 volts, a gente considera como TUI
Abaixo disso, a gente considera como TUG. Por quê? Porque a gente vai considerar aí uma corrente aí de 10 amperes, tá, pessoal? Por que 10 amperes? Quanto maior for a quantidade de corrente que passa por um circuito, maior deve ser o eletroduto que você tem que utilizar. Aí a gente sabe o seguinte, né? Que o ideal quando a gente vai trabalhar com eletroduto aí passando pela laje, sejam eletrodutos de no máximo 3/4. Se for muito acima disso, não fica um acabamento legal. A mesma coisa na parede. Então, se você coloca lá, se você propõe que a corrente ela é muito elevada, por consequência, o eletroduto também tem que ser alto, tem que ser maior. Então, a gente tenta limitar essa corrente por circuito um pouco mais baixa. Nesse caso, 10 amperes. Tá? Como é que a gente chega nessa concepção? Lembra lá, potência. Ó, vamos utilizar novamente a nossa calculadora aqui para nos auxiliar, né? Potência é igual a corrente vezes a nossa tensão. Então, se eu sei que a minha corrente que eu estou especificando é 10 amperes e eu sei que a minha tensão é 127, então a potência máxima é 1270 VA. Então, se nós tivermos equipamentos que trabalham aqui abaixo desses 10 amperes, a gente considera eles como TUG, tá? Isso por uma tensão de 127 volts. Ou se a gente tiver equipamentos lá abaixo de 2.200 watts, né? Ou abaixo de 10 amperes, a gente também considera como TUG para uma tensão de 220. Tudo acima disso, para 127, 1.270 VA é TUI, tudo para 220 acima de 2.220 VA é TUI, tá bom? Lembrando, né? Sempre quando a gente vai falar de uma tomada específica para chuveiro, o interessante é que a gente sempre proponha a pior situação possível, tá? Vejam, eu achei lá no mercado, por exemplo, um chuveiro de 7.500 VA, watts, aliás, tá? Mas eu já vi aí, aluno comentou comigo que tem chuveiro até de 8.500 watts. Então, a ideia é sempre a gente prever a pior situação possível para o chuveiro. Porque a gente não sabe, né, o tipo de chuveiro que o cliente vai comprar. Muito bem. Olha só, galera. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre o dimensionamento de condutores elétricos, tá? O dimensionamento, ele é dividido em alguns pontos e algumas etapas. Eu vou passar para vocês aqui o primeiro método que a gente chama de capacidade de condução de corrente elétrica, tá? Que a gente chama de ampacidade. Esse método consiste em calcular a corrente máxima que percorre o condutor e, de acordo com o método de instalação, identificar a seção nominal que atende os critérios estabelecidos. Então, por exemplo, né? Vamos lá, aqui a gente vai considerar a queda de tensão máxima para cada tipo de instalação que nós tenhamos. Então, por exemplo, assim, ó, a instalação é alimentada diretamente por um ramal de baixa tensão, a partir de uma rede de distribuição pública de baixa tensão. O que significa isso? Então, se a tua residência lá, ela está sendo alimentada pela rede secundária, o que significa isso? Que você não tem um transformador próprio, né, que gera alimentação para você. Vem lá da concessionária, tá? Você pode considerar como queda de tensão no máximo 4% e para outros usos também 4%. Agora, se você tem a situação B, instalações alimentadas diretamente por uma subestação de transformação ou transformador, a partir de uma instalação de alta tensão, ou seja, né, você tem uma subestação interna ou você tem um transformador específico para você, por exemplo, um condomínio, né, que geralmente tem um transformador específico. Aí você tem lá que a máxima queda de tensão para iluminação e para outros usos é de 7%. Agora, se você tem uma instalação que possui uma fonte própria, por exemplo, geração fotovoltaica, que é a mais comum, ou uma geração eólica também, que você gera, você mesmo consome, você pode ter também como queda de tensão no máximo 7%, tanto para iluminação quanto para outros usos. O que seria essa queda de tensão? Vamos supor aqui, ó. Vamos supor aqui que você tenha o teu quadro que gera a tua fonte de alimentação, tá? Aí você tem a tua residência. Veja, pessoal, estou fazendo um exemplo bem simples para vocês entenderem. E lá no final você tem um cômodo assim, ó. Aí você tem uma iluminação aqui.
Olha a quantidade de cabo, tá? Que sai daqui até chegar nesse teu quadro de distribuição que está aqui e do teu quadro de distribuição até o teu ponto de geração. Existe uma distância, tá? Essa distância aqui, ela é percorrida por condutores elétricos. O condutor elétrico, ele apresenta uma condutibilidade, mas ele não é um condutor perfeito. Então, ele apresenta resistência. Essa resistência faz com que nós tenhamos uma queda de tensão. Então, por exemplo, se aqui você tem lá 220 volts, aqui nesse último ponto, se o teu sistema de iluminação também for bipolar, você pode ter no mínimo, se a instalação for através de um ramal de distribuição secundária e baixa tensão, você pode ter no mínimo menos 4%. Vamos verificar quanto que isso seria? Ó. Vou deixar a calculadora aberta já, né? 220 vezes 0,04. Então, 220 menos 8,8, no máximo, tá? No máximo, você poderia ter 8,8 volts de queda de tensão. Então, você deveria ter aqui, no mínimo, lá 211,2 volts, tá? Se você não tiver pelo menos isso, nesse ponto, tá? Que é o ponto mais distante ali da tua residência, tá? A pior situação possível, tá errado, tá? Ah, professor, daí como é que eu faço então para corrigir isso? A forma mais simples de você fazer para corrigir isso seria aumentando a bitola do teu condutor, tá? Mas se você não dimensionou, por exemplo, o eletroduto de forma corretamente, essa bitola, esse condutor não vai caber, né? Então isso daqui é um efeito cascata, gente. A gente tem que prestar muita atenção nisso para que a gente tenha os valores adequados ali de tensão, para que a gente não precise refazer, depois quebrar a obra, depois que está pronta, por conta desses probleminhas. Tá bom? Ficou claro para vocês? Então vamos na sequência. Aí nós temos um outro método que a gente chama de seção mínima. Este método prevê que os circuitos de tomada de força devem possuir seção mínima de pelo menos 2,5 mm² e o circuito de iluminação devem possuir no mínimo uma seção de 1,5 m². Então vamos supor que você vai lá pelo método da ampacidade, você pega uma tabela e você vê lá que, por exemplo, a corrente desse circuito é 10 A. Se você for pegar lá por uma tabela lá de condutores elétricos, vocês percebem que um condutor lá de 1,5 mm é mais do que o suficiente para a corrente de 10 A. Só que esse circuito aí é um circuito de tomada. Você pode colocar um condutor de 1,5 mm²? Não, claro que não. Você tem que colocar um condutor de 2,5 milímetros quadrados, aliás, perdão. Tá bom? Bom, como eu falei para vocês lá no início, né? Eu iria apenas fazer uma introdução sobre esse conceito para vocês, porque é de fato na próxima aula que a gente fala sobre dimensionamento de condutores elétricos. Tá? Bom, chegamos num ponto aqui da nossa aula que a gente estuda um pouquinho uma outra norma, que é a NBR 5444. Essa norma fala sobre simbologias, né? Símbolos gráficos que representam cada equipamento que a gente vai utilizar dentro do nosso projeto elétrico. Tá? Então aqui, por exemplo, na tabela 1.1, a gente vê a simbologia dos pontos de iluminação. Olha só que bacana. Esse daqui é um ponto de iluminação no teto. O A representa, a letra, neste caso, representa um interruptor que vai comandar esse ponto de iluminação. Isso daqui representa a quantidade de lâmpadas que você tem, a potência de cada lâmpada. E esse número aqui, ele representa para vocês um circuito onde esse ponto de iluminação está sendo energizado. O circuito nada mais é do que o disjuntor, que tem lá dentro do teu quadro de distribuição. Tá? A mesma situação aqui, mas nós estamos falando de uma arandela, está na parede. Isso daqui é um ponto de luz incandescente embutido também na parede. Isso daqui é um ponto de iluminação, porém, aquelas luminárias, né, que trabalham com lâmpadas tubulares. Isso daqui também é aquelas luminárias, porém,
na parede, tá? Vejam só, então isso daqui são simbologias para pontos de iluminação. Aqui nós temos simbologias para tomadas. Olha só, então as tomadas elas apresentam basicamente a mesma simbologia, a única diferença é que uma tomada não é pintada, a outra é pintada pela metade e a outra é pintada totalmente. O que significa isso? Aquela tomada que não é pintada, ela é uma tomada baixa. Baixa significa que ela se encontra a 300 milímetros do piso acabado, ou seja, 30 centímetros. Tomadas médias, de média altura, tá? Elas se encontram a 1.300 milímetros do piso acabado, isso é muito importante, principalmente essa tomada média, porque se você colocar muito alto a tomada média, se você tiver uma pessoa muito pequenininha, né? Tiver lá, por exemplo, um nanismo, ela não consegue acender a lâmpada, tá? Isso é sério, parece ser engraçado, mas não é, tá? E a tomada alta, tá? A tomada alta aqui, ele fala que é de 2.000 milímetros do piso acabado, mas tem uma observação, é a partir desse valor, porque depende muito do pé direito do teu projeto, tá? Então vamos supor que você tem um pé direito lá de 4 metros e você vai colocar um ar-condicionado super alto, lá aproximadamente 3,5 metros. Não faz sentido você colocar uma tomada a 2 metros, sendo que aquela tomada é para o teu ar-condicionado, então você vai ter que colocar mais para cima, tá? E vejam, a mesma situação, aqui nós temos duas informações em tomada. A primeira é a potência da tomada em volt-ampere e a segunda informação está condicionado ao circuito da tomada, ou seja, o disjuntor que alimenta essa tomada. Aqui nós temos uma tomada de luz no piso. Tá? A gente fala de luz, mas significa que é para ligar a lâmpada. É aquelas tomadas que você tem no chão mesmo. Tá? Isso é muito comum em escolas, comércios. Tá? Em residência não é tão comum assim. Escritórios também se utiliza bastante isso, para facilitar a ligação de ilhas, né, de computadores que você possa ter, enfim. Aqui, nessa tabela 1.3, a gente fala sobre simbologia de quadro de distribuição, tá? Então, percebo que nós temos aqui duas situações. Uma, que o quadro ele é aparente, ou seja, ele está para fora da parede, tá? E quando ele é totalmente pintadinho assim, ele é um quadro terminal de luz e força, tá? Quando ele se encontra pintadinho assim, mas ó a representação, dessa forma, significa que ele não é aparente, ele não está para fora da parede, ele está embutido na alvenaria. Tá? Aqui, a gente diz que é um quadro geral de luz e força aparente. Qual é a diferença desse para esse? Esse é o geral e esse daqui é o terminal. Tá? Então, às vezes o teu projeto é grande, você tem que ter um quadro geral e você tem que ter vários quadros terminais, que ficam mais próximos das tuas cargas. Tá? Esses quadros que ficam mais próximos das tuas cargas, mas não são os quadros principais, você representa dessa forma ou dessa forma, dependendo do tipo de instalação. E quando o teu quadro é geral, você representa assim. Quando ele é aparente ou quando ele se encontra dentro, né, embutido na alvenaria, dessa forma. E esse daqui é uma caixa de telefone. Tá? Geralmente a caixa de telefone ela não é aparente, ela é embutida na parede. Tá? Aqui na tabela 1.4 a gente fala sobre simbologia de interruptores. Nós temos lá um interruptor simples, tá? Que é só uma bolinha. Ah, professor, parece com a bolinha lá do ponto de iluminação. Isso, parece mesmo, mas não pode ter o mesmo tamanho, o mesmo diâmetro, tá? Tem que ser um diâmetro menor. Quando você tem lá um interruptor com 2 seções, é assim que você representa. Quando você tem um interruptor de 3 seções, é assim. Quando você tem um interruptor paralelo ou three-way, é dessa forma que você representa. Quando você tem um interruptor four-way, é assim que você representa. Esses dois interruptores aqui eu vou falar um pouco mais para frente para vocês como é que eles funcionam. Tá? Beleza? Bom, como é que você representa, então, os condutores elétricos que se encontram dentro do teu eletroduto quando a gente utiliza uma simbologia chamada unifilar? Tá? Todos esses símbolos que eu estou apresentando para vocês aqui são simbologias unifilares, tá? Então, ó, o nosso eletroduto ele é representado geralmente por uma curva ou uma reta, tá? Não ficou muito reto, mas imagine dessa forma. E a gente representa os condutores que se encontram dentro desses eletrodutos utilizando uma chamada, que é mais ou menos isso daqui,
e a gente coloca nessa chamada os condutores que se encontram aqui internamente. Se for um condutor fase que se encontra ali, a gente coloca um risquinho total. E a gente coloca qual que é a fase, se é a R, S ou T. Então, eu vou colocar aqui, ó, R. Se for um condutor neutro, é esse Lzinho de ponta cabeça aqui, ó. Se for um retorno, é só um tracinho assim. Se for o terra, é só assim que a gente coloca. Tá? Beleza? Muito bem. Além disso, né? Gostaria de passar para vocês. Aqui embaixo, a gente ainda pode colocar, inclusive, tá? Qual que é o tamanho, né? A espessura de cada um desses condutores. Então, vamos supor que a fase e o neutro, né? Eles têm a mesma espessura. Então, coloco lá, ó, 2,5 milímetros quadrados. Se é um milímetro quadrado, eu coloco um pontinho aqui, tá? Aqui nós temos o retorno. O retorno não é. O retorno é 1,5 milímetros. Daí você coloca aqui, 1,5 milímetros e assim por diante. Tá? Bom, olha só que importante aqui. Ó. A gente diz o seguinte, ó, que essa norma 5444, ela é lá de 1989. Velha pra caramba, né? E eu comentei isso com vocês lá no primeiro dia de aula. Ela foi cancelada em 2014, ela não é mais vigente. Porém, como nenhuma outra norma brasileira foi elaborada para substituí-la, a norma ainda ela é muito utilizada, o que justifica a sua apresentação. Tá? A simbologia completa ela é definida pela NBR 5444, pode ser vista em. Tá? Aí vocês podem baixar essa simbologia aqui, nesse link, ou simplesmente vocês digitam lá no navegador de vocês, NBR 5444 download e vida que segue, tá? Vocês conseguem baixar. Só que assim, qual que é a norma vigente então, professor? É uma norma internacional que eu tinha comentado com vocês, que é essa 60417. Só para vocês verificarem, tentem baixar essa norma aí, vocês vão ver que ela é gigantesca, tá? Não vale a pena. A ideia é que se a gente for utilizar só simbologia unifilar, que vocês baixem só 5444, tá bom? Olha só. Vou apresentar para vocês aqui um exemplo de um diagrama unifilar. Então, se vocês estão olhando para isso agora e vocês estão se achando assim, puxa, como isso é complicado, não se preocupem, tá? Não se preocupem. No final da nossa disciplina, nós estaremos fazendo um projeto como esse, se não um projeto mais complexo do que esse, tá? Mas é só para vocês verificarem como que isso daqui funciona. Olha só, aqui nós temos um ponto de iluminação, aqui nós temos um ponto de tomada baixa, aqui nós temos um eletroduto embutido no chão, aqui são eletrodutos embutidos no teto, tá? Tá vendo esses risquinhos aqui? São os condutores elétricos que estão passando por esse eletroduto. Cada númerozinho que se encontra sobre esse risquinho aqui é o circuito, né? Então, ó, terra, fase neutro, terra, fase neutro do circuito 1, fase e neutro do circuito 2, fase do circuito 3, retorno e retorno do circuito A. Por quê? Porque nós estamos trabalhando aqui com um interruptor chamado four-way, tá? Vejam lá. Ou, aliás, three-way, que seria um interruptor paralelo, tá? Perdão. Tá? Então vamos deixar isso daqui com mais calma para a gente analisar, tá? Para vocês não se assustarem. Bom, então isso daqui a gente chama de diagrama unifilar, isso daqui a gente chama de diagrama trifilar. É bastante comum a gente ter um diagrama trifilar como esse para representar o nosso quadro de distribuição, tá? Onde a gente vai ter lá o nosso disjuntor geral, a gente vai ter o nosso DPS, a gente vai ter o nosso DR e a gente vai ter lá os nossos disjuntores terminais. Mas nada impede que a gente também represente o nosso diagrama, né, do nosso quadro geral como se fosse um unifilar. Inclusive no livro lá que eu tinha mencionado para vocês, eles mostram tanto o diagrama trifilar quanto o diagrama unifilar do quadro de distribuição. Aconselho que vocês utilizem, tá? Bom, vamos ver então. Então, esse exercício aqui, a gente vai fazer com base nessa planta baixa aqui, tá? Utilizando os valores de perímetro e área dessa planta baixa, nós vamos resolver esse exercício aqui, tá?
Tá? Então, eu sugiro que vocês peguem aquele desenho que eu pedi para vocês fazerem no caderno e que vocês comecem a resolver esse exercício aqui, tá? Primeiro lá, calcule o perímetro e área de cada cômodo. Depois que você calculou o perímetro e área de cada cômodo, aí você vai analisar, tá, com base no NBR 5410, qual que é, por exemplo, o ponto de iluminação, qual que é a potência para cada ponto de iluminação para cada cômodo, tá? E a quantidade de tomadas que você precisa para cada cômodo, tá? Perfeito? E aí depois você, além disso, você vai inserir esse ponto de iluminação nos cômodos e você também vai inserir o número de tomadas por cômodo. Eu já fiz isso aqui, tá? Já calculei a área e o perímetro para cada um desses cômodos, sala, copa, cozinha, quarto 1, quarto 2, banheiro, área de serviço, só que eu preciso que vocês façam assim também, tá? Parem o meu vídeo nesse momento, não avancem e façam vocês sozinhos. Logo em seguida, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar lá e vocês vão criar uma tabela parecida com essa. Lá na primeira coluna, vocês vão colocar cada cômodo que vocês têm ali, vão colocar a dimensão do perímetro, porque a gente vai falar sobre tomadas, tá? Então vamos lá, se é sala, 12 divididos por 2, por 5, tá? Deixa eu pegar a calculadora aqui, ó. Vamos lá. 12,2, que é o perímetro, divididos por 5. Por que 5? Porque é uma sala, lembra, né? Se for sala, quarto, você divide por 5. Se for banheiro, cozinha, copa, cozinha, lavanderia, se divide por 3,5. Ó, deu 2,44, mas a gente considera fração. Então não é 2,44, é 3. Tá, beleza, professor. Bacana. Mas o que significa esse sem enviar? Mais uma informação, então, que vocês precisam anotar aí. Quando a gente está trabalhando com sala e quarto, hall de entrada, corredor, todas as tomadas que a gente vai propor ali, que são tomadas de uso geral, que são chamadas de TUGs, a gente vai considerar todas as tomadas de sem enviar, cada uma delas. Então, se nós temos 3 tomadas, as 3 tomadas, cada uma delas vai ser de sem enviar. Tá? Perfeito? Vejam lá no quarto também que é a mesma situação. 12,7, divide lá por 5, vai dar uma fração, então você considera 3. Cada tomada de sem enviar. Mesma coisa o quarto 2. 12,8, divide por 5, também vai dar uma fração ali de 2 ponto alguma coisa, também divide por 3. Tá? Ou seja, também geram 3. 3 tomadas, cada um de sem enviar. Vamos na situação aqui diferente. Por exemplo, copa, cozinha, banheiro, área de serviço. A copa você não divide por 5, você divide por 3,5. Então 12, vamos lá. 12 divididos por 3,5 gera lá 3,42. Tá? Ah, professor, mas aqui você colocou 3. Não, coloquei 4. 3 tomadas de 600 e uma mais de 100. Ah, como assim? Como é que você determina que 3 são de 600? Porque quando a gente está trabalhando com copa, cozinha, banheiro, área de serviço, as 3 primeiras tomadas obrigatoriamente devem ser de 600 VA e as próximas de 100. Tá? Anota essa informação que é importante aí. Por isso que a divisão aqui gerou 4 tomadas, as 3 primeiras eu coloquei de 600 e aqui eu gerei de 100. Se a minha divisão tivesse dado mais, tivesse dado, por exemplo, 6, as 3 primeiras eu colocaria de 600 e as 3 próximas eu colocaria de 100 VA. Tá? E assim por diante. Da mesma forma como eu fiz aqui para minha cozinha e a mesma forma como eu fiz aqui para o meu banheiro. Ah, professor, por que não tem nenhuma informação de perímetro aqui? Ah, porque meu perímetro é bem pequeno e, como a gente tinha visto anteriormente, no banheiro, pelo menos uma tomada tem que existir. E essa tomada, ela precisa ser de 600 VA. Ou as 3 primeiras de 600 VA. Tá bom? E aqui, nessa última coluna, eu coloco as TUIs. Tá? Então, conforme a gente tinha lá no primeiro slide, né? Vamos retornar no primeiro slide. Lembra que a nossa atividade tinha proposto para nós algumas tomadas de uso específico, né? Que eu tinha comentado com vocês. A torneira elétrica de 5.000 watts,
o chuveiro de 5.500 watts e a máquina de lavar de 1.000 watts. Então, a gente também vai considerar isso nessa nossa planilha de tomadas. Ó, a torneira de 5.000 watts, o chuveiro de 5.500 watts e a máquina de lavar de 1.000 watts. E essas daqui são TUIs, tomadas de uso específico. Tá? Bom, aí a próxima tabela que vocês vão criar é uma tabela de previsão de carga de iluminação. Coloca lá também na primeira coluna as dependências, coloca lá as dimensões, né? A área para cada um delas, tá? E daí você propõe também a potência conforme a área, tá bom? Pessoal, era isso aí que eu tinha para passar para vocês, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do vídeo. E fica uma tarefa para vocês aí, tá? Fazerem isso daqui com bastante atenção, tá? Esse sem medo de errar, que é a atividade que já tem no próprio livro, tá? Faça isso com bastante atenção. E além disso, vocês precisam fazer 3 atividades que eu vou passar para vocês através de um Google Formulário que eu vou enviar para vocês através do AVA e vou também mandar para vocês isso no grupo do WhatsApp. Beleza, galerinha? Valeu, fica com Deus. Até a próxima aula.